suas mãos em sinal de adoração a Ele. Nós acreditamos na pessoa do Espírito Santo como uma pessoa real. E essa reunião sem a consideração perfeita como uma pessoa vai ser apenas uma reunião. E esse encontro sem a consideração a pessoa do Espírito Santo vai ser só um encontro. Mas nós consideramos, Espírito Santo, a tua presença. E nós dedicamos todo o nosso coração e todo o nosso amor ao que o Senhor é em nossas vidas. E obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor vai trazer para nós essa noite. Obrigado pelas direções do Senhor. Obrigado pelas inspirações do Senhor. Obrigado pela linguagem espiritual que foi colocada dentro de nós e nos traz edificação, fortalecimento, regozijo, refrigério. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque eu aprendi nesse tempo a honrar o Senhor como pessoa. E o resultado de honrar o Senhor como pessoa é perceber a sua unção tão tangível, tão palpável, independente dos lugares, mas é a consciência de saber que o Senhor está aqui. Você pode orar em outras línguas, querido. Nós sabemos pelo Espírito que nós construímos coisas dentro de nós. A Bíblia diz sobre edificação pessoal, edificação interior, aonde você cria uma estrutura no seu homem interior a respeito do plano de Deus que Ele colocou na sua vida. Riki mi brancho brobo sambra mancho cobra. Riki bebreso ramamante brocobra manchabre. Riki bambra sorro moncho cobro moncho broso. Riki bebre sidiriba manche catarama bracelere bosso. Riki tiriba braba braça de quederei. E você vai percebendo que isso vai aumentando dentro de você. O fogo de Deus. E até aquilo que estava adormecido, os dons começam a ser inflamados por este poder da oração em línguas. Riki diribo brococho ramama manchakai. Riki diribi kidiricocho dodorobo chorobo moboboboso. Riki diribi kidiriba mamababa sererei. Riki diribo chorobo chocobro moncho brobo chora bababate. Ribi bibi sora mama mancho. Riki bebe serere. Ride de mama machatai. Rico chocho probo sodo. Remember sete de bebese. Riki chada mama mande. Riki chama manto. Riki che de bede. Riki sama mante. Riki chatai. Riki che. Ele está acendendo fogo dentro de você. Riki chaba brate. Riki chama. Riki manto. Recabade. Riki che. Rusondo. Recande. Ricanto, mamancho te chachae, rikichaba brate, rikiso, ricanto, prema pace, ricento, recatore, racachapavae, rikichamo, satarabase, ripeba, robozo, recachae, sorobo, ribamanto, rikebae, rikisoto. Oh, que unção poderosa, meu Deus. Oh, Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por essa noite maravilhosa, Espírito Santo. Oh, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pode sentar, querido. Meu Deus. Grupo de louvor, obrigado. Deus é bom. Deus é bom. Meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai.
pela comunhão do Teu Espírito conosco. Somos privilegiados, Pai, de carregar a Sua unção. E eu sei que nós vamos ser tocados pelo Senhor hoje, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, eu queria agradecer ao pastor Flávio, a Silmara. Queria agradecer também ao Lucas e à Bruna. E também aos pastores dessa igreja. Deixo um abraço aqui do meu pastor Edson. E quando ele soube que vocês me convidaram para esse culto, ele ficou muito feliz. Até porque, irmãos, somos uma grande família, né? Verbo da Vida é uma grande família. E, irmãos, eu também queria dizer que hoje a minha esposa não está aqui, porque hoje é aniversário do meu filho. Eles estão no sítio. Mas eu decidi, né, por uma direção interior e uma paz interior, de aceitar esse convite de poder estar disponível para que o Senhor abençoe a sua vida através da minha vida. Amém? E sabe, irmãos, que às vezes a gente pensa que está perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando. Estamos ganhando. Porque se nós olharmos os grandes homens de Deus, e a maioria deles, quando operaram muito forte no poder, ou nas manifestações, nos milagres, naquilo que Deus tinha para a vida deles, eles perderam algumas coisas, perderam alguns momentos, perderam alguns tempos com a família, com amigos. Mas, irmãos, aquilo que Deus depositou neles, naquele momento, vai tocar a vida daqueles que não puderam estar com aquela pessoa. Eu sei que hoje, pela unção que está aqui, pelo movimento do Espírito que está aqui, quando eu chegar aonde a minha família está, a unção que está operando aqui vai tocar a vida deles. Porque Deus não vai deixar isso passar batido. Porque eu estou recebendo uma unção aqui, você vai receber uma unção aqui, e essa unção vai tocar a vida de outros, vai tocar a vida dos meus. Amém? Então eu fico feliz e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Eu amo vocês. Para vocês verem que eu sou fã de carteirinha da Verbo da Vida São Miguel, eu assisto as pregações dos ministros daqui. Estava assistindo a pregação do Wellington, né, sobre uma vida de santidade, um tema que eu amo muito. E sabe, irmãos, Deus está nos preparando para esses últimos dias. Dias de avivamento, dias de manifestações do Teu Espírito. E sabe uma coisa, irmãos, que eu estava ali orando antes de subir, e falando em línguas, falando com o Espírito Santo, e ele subiu uma nota dentro de mim. Hoje é uma noite de despertamento. Porque, irmãos, as situações do dia a dia, a correria do dia a dia, as pressões do dia a dia, as coisas se levantam diante de nós, mas se nós soubermos quem nós somos no nosso interior, no homem real, nós vamos vencer qualquer circunstância que se levante. E nós vamos continuar com a mesma força, o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, o mesmo poder que está em nós. Tudo vai depender de como é a nossa atitude diante do que está vindo sobre nós. E eu, irmãos, falando sobre mim, eu prefiro sempre estar fervoroso de espírito. É uma escolha ser fervoroso de espírito. É bíblico ser fervoroso de espírito. Andar fervoroso de espírito é uma escolha que tem que ter uma ação. Você sabe do que está escrito e você age em cima do que está escrito. Sede fervoroso de espírito. Como que é ser fervoroso de espírito? Irmãos, é você pegar tudo o que a palavra tem para você e você confessar a palavra, você viver a palavra, você se conscientizar do que ela diz sobre você. E não tem como, irmãos, você pegando a palavra que é cheia de vida, é cheia de poder, e você coloca ela para dentro de você, não tem como ela não transformar você pela exposição. Porque é o próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus viva, quando você se expõe a ela. Amém? Então hoje, irmãos, eu queria falar com você um assunto muito bom. O que você tem é transferível. Vou repetir. Quero ouvir um amém bem alto. O que você tem, o que você carrega é transferível. Então eu posso dizer para você com toda certeza, nunca mais você deve andar por aí achando que você não tem nada a oferecer para as pessoas, quando na verdade você tem. Antes você não tinha, por causa de uma velha natureza, ou um espírito sem a vida com Deus. Mas quando você nasce de novo, um poder foi colocado dentro de você, uma inspiração foi colocada dentro de você, a palavra foi enxertada dentro de você, você tem algo para dar para alguém.
Então eu não ando mais, irmãos, por aí achando que eu não tenho nada para dar. Eu tenho algo de Deus que vai ser liberado sobre a vida de quem estiver perto de mim. Quem cruzar o meu caminho vai receber da vida de Deus que opera em mim. E tem que acontecer isso com você também. Eu quero iniciar, irmãos, essa noite falando uma coisa que está no livro do irmão Reagan, Uma Nova Unção. Ele diz assim: devemos estar continuamente cheios do seu Espírito, a fim de cumprir poderosamente o que ele nos propôs para o seu propósito em nossa vida. Deus providenciou para seu povo a possibilidade de ser cheio do seu Espírito em todo o tempo, independentemente das circunstâncias externas, a fim de que os seus possam viver para a sua glória. Há uma maneira, há um jeito, há um lugar, há uma palavra que diz que você pode todos os dias andar cheios do Espírito. E sabe, irmãos, que tem um livro do N. Cordeiro que se chama Andando com o Tanque Vazio. Eu li esse livro e sabe que muitas vezes, irmãos, nós pegamos os crentes, os filhos de Deus, andando com o tanque vazio. Você não é para andar no vermelho. Não é para andar com o tanque vazio. Porque, irmãos, levando para a perspectiva natural, se você é uma pessoa que tem carro e você anda muito com o tanque vazio, ou deixa o carro muito andar na reserva, sabe o que vai acontecer? É que a bomba vai começar a puxar a sujeira que está no tanque. Não, você não tem sujeira, irmãos, você tem a vida de Deus. O que acontece é que com o tanque vazio, você não puxa o que tem dentro. Por quê? Porque você não está se enchendo. E você puxa da palavra que está no seu bom depósito. Nós podemos levar a nossa vida, ou colocar como um parâmetro a nossa vida natural, a nossa vida espiritual, como um tanque natural. Irmãos, quanto mais nos enchemos de Deus, mais nos enchemos da palavra, mais nos enchemos do Espírito, o nosso tanque vai ficando cheio. Irmãos, é difícil chegar na reserva. Só que quem coloca, irmãos, combustível nisso? Quem faz com que esse tanque seja cheio? Né? A Bíblia diz: sejam cheios do Espírito. Não é a atitude de Deus nos encher, irmãos. É nossa atitude de se mover naquilo que está escrito. E porque nós estamos lá, nos consagrando, nos preparando, buscando a Deus, é uma consequência de estar nesse relacionamento. O enchimento acontece. Mas imagina que muitas vezes as pessoas não estão fazendo nada, elas não estão se preparando, elas não estão orando, elas não estão se consagrando, elas não estão às vezes jejuando, elas não estão fazendo algo para movimentar a vida espiritual delas, e elas querem que Deus a encha. Não acontece desse jeito, irmãos, porque isso pode ser para a sua ruína. Mas é muito melhor quando nós nos enchemos com uma atitude, irmãos, individual e pessoal, e nós sabemos que a atitude de se consagrar e se colocar à disposição de Deus, irmãos, esse enchimento, ele é visto por todo mundo, e Deus sabe que nós estamos fazendo a nossa parte. Deus fez a parte dele, nós fazemos a nossa. Mas, pastor Ricardo, não é graça? Irmãos, eu sei, é pela graça mesmo o que o Senhor fez por nós. Mas você não quer andar no poder de Deus sem fazer nada. Você não quer tocar a vida das pessoas sem fazer nada, né, pastor Fábio? Precisa ter uma ação nossa. E qual que é a ação nossa? Seja cheio do Espírito Santo. Como? Falando em outras línguas, cantando cânticos espirituais, louvando ao Senhor. Sabe, irmãos, isso é uma prática maravilhosa de se encher do Espírito. Muitas vezes, irmãos, nos expomos às outras coisas, mas não nos expomos àquilo que é espiritual, e não tem como ter um enchimento do Espírito quando não vamos na fonte certa. Porque quantos sabem que tem uma fonte? E a fonte certa é o Senhor. Então, irmãos, eu digo para você bem ousado: você vai me encontrar o ano que vem e eu vou estar mais doido do que esse ano. Você vai me encontrar o mês que vem e eu vou estar mais doido do que esse mês. Porque, irmãos, é eu quem decido ser cheio do Espírito Santo. É eu quem decido ser fervoroso de Espírito. É eu quem decido. E claro, irmãos, me baseando naquilo que a palavra diz ao meu respeito. Amém? Então, irmãos, falando sobre o que você tenha transferido, eu escrevi uma coisa aqui. Aquilo que você tem de espiritual em sua vida veio até você por meio de intimidade com Deus, revelação, inspiração e transferência. E essa transferência chegou até você pelo próprio Jesus, ou mais provavelmente chegou até você pela transferência vindo de uma pessoa autorizada a operar no nome de Jesus. Significa, irmãos, que sozinho não vamos a lugar nenhum. Precisamos uns dos outros.
Porque Deus distribuiu dons ao corpo. E esses dons é para a edificação do corpo. Então o que você tem, abençoa o outro. E o que o outro tem, abençoa você. É por isso que o que você tem e o que eu tenho é transferível. E veio, irmãos, por revelação, por inspiração. E sabe que tem uma coisa, irmãos, que o pastor Edilson de Lira disse uma vez em sua ministração. Eu não lembro o tema dela, mas eu agarrei essa palavra. Ela diz assim: além da busca individual de cada um, a nossa vida é também resultado de imposição de mãos que passaram por nossas cabeças. Porque eu consigo listar, irmãos, na minha mente, no meu coração, todos os homens que colocaram a mão sobre a minha cabeça. E eu peguei a unção que operava na vida deles. Pastor Ricardo, eu posso pegar a unção? Irmão, se você se conscientizar, considerar a unção que você está vendo ali, percebendo ali, você pega ela. Até porque seria mentira o que nós ouvimos no Rema e ouvimos no Verbo da Vida, que a unção que você considera é a unção que você recebe. Significa que você pega e recebe. Então eu sou como uma esponja, irmão. Quando eu vejo um homem ungido, eu pego e recebo. Quando eu não recebo, eu pego, irmão. Não, parece que você não está empolgado com isso, não. Porque quando eu vejo um homem de Deus, e eu sei que aquela unção que está fluindo na vida dele pode tocar a minha vida, pode se mover na minha vida, e por causa da consciência que eu tenho a respeito da unção, e por causa da transferência, ou o dom que está operando, eu pego daquela unção, pela influência. Por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Porque eu sou testemunha viva de que você pega da unção. Seja de um livro, seja de áudios, de um jornal, você pega a unção. Eu ouvi uma mensagem do nosso pastor 136 vezes. O nome da mensagem é consagração. 136 vezes. Pastor Ricardo, você anotou? Eu anotei quantas vezes eu ouvi aquela mensagem. Todas as vezes que eu ouvia aquela mensagem, eu dizia: eu vou pegar essa unção, eu vou pegar essa unção. Esse mover do Espírito vai se mover na minha vida. Pessoas vão cair no mover do Espírito, pessoas vão rir no Espírito, pessoas serão curadas no Espírito, pessoas vão ser curadas através da minha vida. Eu pego essa palavra, eu pego. E sabe, irmãos, que no momento as coisas parecem que não estão acontecendo, mas você não está vendo o que está acontecendo no Espírito. O Espírito está se movendo. E quando eu agarro o que está sendo falado, o meu espírito humano é como um HD. Ele pega a informação e ele começa a viver aquilo por causa da consciência. Eu queria que o nosso tecladista fosse ali, que ele vai me ajudar agora na técnica para agarrar a sua alma também. Quantos sabem disso? Que a sua alma ela pode ser agarrada também. Nós vamos aprendendo muitas coisas, irmãos, como pregador. Deus é bom. Então, irmãos, além da busca individual, a nossa vida também é resultado de imposição de mãos que passaram sobre a nossa cabeça. Eu lembro, irmãos, que eu contei isso na nossa igreja, mas eu vou contar aqui porque alguns não ouviram e vocês de Pirituba que já ouviram, eu estou com o microfone e eu vou falar mesmo. Irmãos, eu lembro que nós estávamos no simpósio certa vez e o Fernando Leal estava pregando no simpósio. Eu lembro que ele pregou uma mensagem poderosa, maravilhosa, e ele começou a impor as mãos sobre as pessoas passando nos corredores. Irmãos, e eu falei: eu vejo avivamento e milagres, eu sigo esse homem, eu considero a unção que opera na vida dele, eu considero todas as palavras inspiradas que fluem da boca deste homem de Deus. Quando ele vir aqui, eu vou agarrar a mão dele e eu vou pegar dessa unção que opera na vida dele. Porque eu entendi, irmãos, dentro de mim, que Deus me chamou para ser um avivalista nessa geração. E ser um avivalista, irmãos, é quando você está frio, eu vou botar fogo em você. Quando você está gelado, eu vou colocar fogo em você para você sair desse gelo espiritual. Mas não é na minha força, é pelo Espírito. É por causa da consciência do que foi colocado em mim. Amém? Deus é bom. Então, irmãos, nós estávamos ali naquele simpósio, Fernando Leal ministrando as pessoas. E aí quando ele entrou no corredor aqui, irmãos, e normalmente no evento do simpósio ou Be Brave, eu sempre sento ali no corredor onde passa todo mundo. E eu lembro que eu enxerguei aquele homem de Deus vindo, eu pensei: vai ser agora, na hora que ele pôr a mão na minha cabeça, eu vou grudar aqui no pulso. Irmãos, ele veio, irmãos, impôs as mãos sobre as pessoas do meu lado e pulou a minha cabeça.
Eu falei, meu Deus, foi embora, me deixou aqui. Irmãos, eu vi ele impondo as mãos sobre as pessoas. Receba, receba, receba. Eu pensei, eu não vou deixar assim não. Não vou deixar assim não. Irmãos, eu falei no meu coração, falei, Senhor, eu considero a unção que o Senhor depositou na vida desse homem de Deus, e eu vou agarrar essa unção. Já que ele pulou a minha cabeça, eu vou achar ele lá no púlpito. Irmão, eu vi que ele passou, irmãos, aqui de novo e estava voltando para o púlpito. Eu já saí correndo. A Erika falou, onde você vai? Eu falei, eu vou atrás dele. Quando eu saí correndo, irmãos, que ele ia subir no púlpito, ele falou, o que foi, irmão? Eu falei, você pulou a minha cabeça. Você pulou a minha cabeça. E ele, o que você quer? Eu falei, eu quero unção. Eu assisto Avivamento e Milagres. Eu creio nesse poder de Deus que opera na sua vida. Ele falou, então receba. Irmãos, eu dei um pulão para trás, caí no manto lá da glória, nem vi o que estava acontecendo mais. Mas sabe, irmãos, quando você não recebe a unção, você pega ela. Até porque nós temos que andar conscientes e entender que é a unção que vai evidenciar a nossa vida no mundo perdido. É a unção de Deus em nossa vida que vai fazer a gente ter uma vida diferente nessa terra. As pessoas vão olhar para nós e vão saber, irmãos, que nós somos um canal de Deus aqui, operando milagres, curando os enfermos, irmãos, dando liberdade às pessoas. Mas sabe como eu estava dizendo para os jovens no carro hoje? Irmãos, tudo foi liberado por Deus através da sua palavra, que Deus falou pelos pais, pelos profetas, e muitas vezes repetiu para os seus filhos. Muitos não acataram, outros acataram e viram coisas extraordinárias. Sabe, irmãos, se muitas vezes foram faladas para mim, é falada para você em cultos, é falada por meio de livro, é falada por meio de áudio. Irmãos, basta nós, com o entendimento de que temos, que nascemos de novo, agarrar a palavra e viver ela de uma vez por todas. Não esperar, irmãos, que algo extraordinário aconteça. Porque a Bíblia diz, irmãos, quando ela fala de dízimo e oferta, nós sempre usamos isso. Mas se você for fiel no pouco, você também vai ser fiel no muito. Sabe, irmãos, se você for fiel também nas pequenas manifestações, você também vai ser fiel nas maiores. Ele vai depositar as maiores. Irmãos, eu não perco tempo quando dizem eu estou com dor de cabeça, eu já logo imponho a mão. Eu não perco tempo quando dizem eu estou com uma dor no corpo, eu logo imponho a mão. Pastor Ricardo, você tem uma unção de cura operando em você? Sim, irmãos, eu recebi essa unção. Eu tenho consciência que ela opera em mim. Mas eu também posso orar pela fé, declarando a palavra. O que eu não posso é perder a oportunidade de fazer o que Jesus falou: e imporão as mãos sobre os enfermos. Quem imporão as mãos sobre os enfermos? E os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão. Está esperando o quê? Para pôr a mão na cabeça de alguém que vive falando para você que está com dor de cabeça? Está esperando o quê? Para colocar a mão sobre as pessoas que dizem para você que estão ali com espíritos atormentadores, depressão, complexo de inferioridade, coisa, irmão, sabia que a unção despedaça jugo? E essa unção somos nós que carregamos. E essa unção somos nós que transmitimos. Olha para tua mão assim, ó. Alguns podem ter uma mão grande, eu não tenho uma grande. A do Denis, pastor Denis, é muito grande. Mas essa mão, irmãos, é uma mão transmissora do que Deus tem na sua vida. Ela transmite o poder de Deus. Mas a sua boca também transmite o poder de Deus. Todo o seu corpo transmite o poder de Deus. Porque os apóstolos, quando andavam, irmãos, no tempo deles, andavam. E a Bíblia fala até que Pedro, quando saía para comprar algo, as pessoas jogavam, lançavam os enfermos na rua, para que ao menos até a sombra de Pedro curasse aquelas pessoas. Significa, irmãos, que nós estamos muito além do que nós ficamos pensando, às vezes de forma natural. Porque você não é natural, você é espiritual. Você é espiritual. Não, você não é natural, você é espiritual. É por isso, irmãos, que quando falamos de coisas espirituais, a Bíblia diz que quando você fala de coisas espirituais, as pessoas que são do mundo, as pessoas que não entendem o que é espiritual, acham aquilo loucura. Mas a Bíblia confirma que coisas espirituais falam para quem é espiritual. E quem é espiritual, irmãos, não fica julgando, não fica desacreditando. Ele agarra e vive. E aí eu quero te dizer 3 coisas, irmãos, que podem
fazer com que você receba a unção ou o poder de uma forma tranquila, fácil. O primeiro é fé e expectativa. Fé naquilo que Deus já disse, que vai se mover através de nós, através do seu povo, com milagres, com manifestações, e expectativa de que a qualquer momento alguma coisa da parte de Deus vai acontecer através de nós. Vamos lá. Expectativa de que a qualquer momento Deus vai realizar algo, fazer algo através de nós. Eu repito isso muitas vezes para mim, sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso renovar a minha mente, como Romanos diz. Mas eu preciso implantar no meu espírito uma realidade que já é. Deus disse que eu vou operar desse jeito, como um filho de Deus. A Bíblia diz que Ele nos deu poder para nos tornar filhos de Deus. Esse poder é autoridade, é dínamos, dinamite, é privilégio de operar como Deus aqui na terra. Então eu tenho esse direito, eu tenho essa autoridade. Mas sabe, irmãos, que se eu não colocar isso ou impregnar isso dentro de mim, o que vai acontecer é que muitas vezes é a minha mente quem vai ditar a regra, não o meu espírito recriado. Eu não ando por aqui, irmãos. Eu ando por aqui, consciência. E essa consciência renova essa mente que é limitada, que pensa de forma natural às vezes, que pensa na dimensão natural, que se move na dimensão natural. Não, irmão, nós somos muito maiores no espírito. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que quando nós vamos em algumas igrejas, e eu não estou falando daqui porque essa igreja é uma igreja do espírito, palavra e espírito. E outras igrejas Verbo da Vida também, e outras igrejas que não são Verbo da Vida também. Mas às vezes eu percebo, irmãos, que quando nós vamos para alguns lugares, falamos sobre o homem interior para as pessoas pensam que nós estamos falando de uma coisa de outro mundo. É de outro mundo mesmo, porque não é da terra, é do céu. Você pertence ao céu. Você é uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa. Irmãos, nós precisamos andar nessa dimensão. Amém? Então, fé e expectativa para você receber a transferência. Há outro ponto para você receber a transferência é reconhecer a unção. E o outro ponto para você receber a transferência de unção, a transferência de dons, é a respeito da fome e sede, é conhecer o Senhor. Amém? E sabe, irmãos, que Deus me deu uma mensagem para mim e para minha esposa. Vocês devem colocar fogo nessa geração. Irmãos, Ele não está falando só dessa geração, Ele está falando dessa e das outras que virão. Porque, irmão, se Smith Wigglesworth, com 51 anos de idade, operou de forma extraordinária, Ricardo Silva, com 50 anos, vai ressuscitar mortos. Eu estou indo para lá. Calma que eu estou indo para lá. Irmãos, eu estou abrindo o caminho com as minhas atitudes, sabendo que Deus já liberou esse caminho, e eu tenho livre acesso a Ele, para receber das profundezas dEle, dos segredos divinos, que eu recebo através da oração em línguas, e eu consigo alcançar aquilo que a minha mente, ela entende que não é possível, mas pelo Espírito é possível, porque já foi feito. Então eu vou chegar lá. E sabe, irmãos, que estar aqui hoje, e até as outras vezes que eu vim ministrar aqui, estar aqui hoje, e até as vezes que eu vim ministrar aqui, isso são frutos das minhas próprias palavras. Porque a Bíblia fala sobre lançar palavras no solo do nosso coração. Quando eu falo, eu afeto a minha vida primeiro. Então eu dizia muitas vezes, quando, irmãos, eu pregava só nos cultos de quinta-feira, e às vezes raramente no nosso culto de domingo, porque tem uma seleção, né, e precisa passar por um treinamento, né, pastor? Né, o pastor não vai dar o microfone no domingo para qualquer pessoa sem um treinamento, né, porque pode acontecer de o pastor dar o microfone para alguém num culto de domingo, aquela pessoa já chegar para todo mundo dizer, né, já viu lá? Filho, aqui é culto de domingo. Comecei agora e já estou no domingo. Aí fica soberba, cai no erro. Daqui a pouco está desviado, afastado do evangelho, porque deixou aquilo crescer no coração. Mas sabe, irmãos, que treinando na quinta-feira, treinando no discipulado, treinando no domingo, aí, irmãos, eu vi que conforme eu mais entrava em Deus, conforme eu mais me jogava na consagração,
Mas o pastor Edson reconhecia, via como a unção estava fluindo na minha vida. E sabe, irmãos, uma coisa que vai fazer em nossas vidas é que quando a unção for reconhecida na nossa vida, irmãos, homens não vão te paralisar. Eles vão seguir a orientação do Espírito. Eles vão saber que é o tempo de você ser levantado, reconhecido, porque Deus já viu você fazendo primeiro. E aí entra a sensibilidade do pastor. E sabe, irmãos, que nós precisamos disso. Nos consagrar, nos preparar, fazer o que tem que fazer. E é a intimidade com o Senhor, irmãos, que vai fazer a gente viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa palavra fartos no grego é chortazo, significa satisfazer o desejo de alguém. Vamos lá, irmão, quem é que entra no quarto pensando em alface aqui? Quem é que entra no quarto pensando no que vai fazer amanhã? Quem é que entra no quarto pensando em pagar a conta? Quem é que entra no quarto, irmãos, pensando em tudo quanto é coisa, mas não pensa que está ali só para buscar o Senhor? A Bíblia diz em Mateus 6,6, irmãos, que quando você entra no quarto, Deus já está lá. Deus está no secreto. E quando você vai no secreto, você vai com um propósito, um desejo. Qual que é o desejo? O desejo é entregar para Ele em adoração pessoal, é entregar palavras para Ele, mesmo que Ele saiba que muitas vezes, antes de você falar, Ele sabe a palavra que vai sair da sua boca, Ele quer ouvir você falar. Falar o quê, queridos? É falar: Senhor, eu estou aqui, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para pregar mais, para fluir mais, para curar mais, para libertar pessoas mais, eis-me aqui, Senhor. Ou muitas vezes você só entra lá, e você apenas ficar lá, porque você sabe que Ele está no secreto. E sabe, irmãos, que há uma recompensa para quem vai lá. A Bíblia diz que há uma recompensa para quem vai no secreto. E eu digo para você, irmãos, quantas recompensas estamos perdendo porque não estamos tendo intimidade com o Senhor. Eu digo com toda certeza, a vida de muitas pessoas estaria melhor se elas entendessem que o que vai movimentar a vida delas de fato para o sucesso é a comunhão com Deus. Você tem um melhor amigo? Que tal você fazer desse tempo com o seu melhor amigo, esse tempo totalmente dedicado ao seu amigo, que é bom, mas ele é natural, né? Ele é um amigo natural ali, pessoa, palpável, tangível. Que tal você dar todo esse tempo, que às vezes nós damos para os amigos, dar ao Senhor? Porque, irmãos, fala sério, o que vai movimentar e tocar a vida das pessoas é o quanto nós recebemos dele aqui, é o quanto nós nos enchemos dele aqui. Para que quando nós saímos pela rua, e o que nós estamos fazendo, irmãos? Muitas vezes não estamos nos enchendo, nem fazendo algo, e nós saímos do nosso lugar, e Deus está querendo operar algumas coisas, ou muitas coisas, mas as pessoas que estão passando por nós não estão tocando no que nós temos, porque nem consciência nós temos do que nós temos. Ó, quase dilmei aqui. Porque você tem algo, mas se você não tiver consciência do algo que você tem, não vai tocar a vida da pessoa. E sabe, irmãos, que eu acordo pensando que em qualquer momento eu vou ir para os lugares e alguém vai cruzar o meu caminho e vai receber do que está operando na minha vida. Isso é fome e sede, irmãos. E a Bíblia diz que quando eu tenho fome e sede, eu vou ser saciado, eu vou ser farto. E, irmão, vamos lá, quem gosta aqui? Exemplo, eu estou agora declarando pela fé, e eu preciso ter uma atitude que eu vou fazer academia em 2023. Quem aqui já programou o seu ano, 2023? Eu vou ter uma vida fit, eu vou ter uma vida fervorosa, eu vou ter uma vida no poder de Deus, eu vou ter uma vida inflamada, eu vou casar, oh glória, eu vou fazer algo. Mas sabe, irmãos, se não houver uma atitude, não sai do lugar. Porque eu gosto sempre de repetir que a nossa vida, irmãos, e até a vida das pessoas que não estão em Cristo, nossa vida é uma vida de semeadura. Então nós estamos vivendo nessa terra, irmãos, e as pessoas às vezes não entendem que a nossa vida é uma vida de semeadura. Nós estamos o tempo todo plantando. Vamos lá, de novo. A nossa vida é uma vida de semeadura, porque só a Silmara que respondeu amém, isso mesmo.
Obrigado. A nossa vida é uma vida de semeadura. E quando você semeia, você colhe. Quem semeia para o mal, colhe para o mal. Quem semeia para o bem, colhe para o bem. E sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido, e você vai perceber na sua própria vida, é que hoje você vai me ver assim, amanhã você vai me ver diferente. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós estamos subindo de degrau de glória em glória. Cada dia nós estamos sendo transformados à imagem daquele que nos criou. Um dia você me vê de um jeito, no outro dia você me vê de outro jeito. Mas eu estou fazendo algo. Irmãos, é como o Luciano Subirá disse a respeito de consagração, a respeito de oração, a respeito de jejum. Não é por merecimento, eu faço e mereço. É pelo que Ele fez, é pelo que Ele merece. Ele merece que nós nos consagremos ao plano que Ele tem para nossas vidas. Ele merece que nos dediquemos ao que Ele tem para nós. Sabe por quê, irmãos? Foi pago um preço alto de sangue para vivermos essa vida. E às vezes a gente vive ela do jeito que a gente quer, sendo que às vezes a gente está sendo enganado, porque a vida que você tem hoje não te pertence mais. A Bíblia diz que a sua vida não é mais sua vida. A Bíblia diz que nós devemos viver essa vida na carne, no corpo, para honrar e glorificar a Deus com o nosso corpo. Até as nossas escolhas, quando nós falamos ser guiados pelo Espírito, até as nossas escolhas, que nós devemos fazer muitas vezes, tem que ser direcionadas por Deus. Porque Deus sabe que nós vamos ter sucesso quando nós pedimos direção para Ele. Outro versículo, irmão, sobre fome. Diz, Salmo 107, 9, diz assim: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. E fala sério, irmãos. Eu estava falando com o pastor Roberto essa semana. Quando você fica muito tempo sem jejuar e você come muito, eu amo comer. Quem ama comer aqui? Hambúrgueres, coxinhas, comida japonesa, glória. Irmãos, e aí você fica muito tempo comendo. Quando você tenta voltar para a consagração, e é tirar o alimento, é mortificar a sua carne, você começa a sofrer. Irmãos, aí eu voltei para esse tempo de consagração, estava fazendo a minha parte, orando, né, lendo, mas eu não estava jejuando como jejuava antes, e eu decidi, falei para o pastor Edson, eu vou voltar para esse tempo de jejum. Irmãos, o primeiro dia, quando deu 11 horas da manhã, o meu estômago estava querendo me bater. Vai comer pão, come pão agora. E eu queria pão de qualquer maneira. Eu cheguei em casa e falei para a Erika, amor, eu quero pão. E aí, irmãos, eu comi ali, meio-dia, eu comi um pão ali. Irmãos, e aí minha carne, almoça logo. Eu almocei, irmãos. Aí de tarde, come mais um pão, comi o pão. E, irmão, jantei, comi doce, comi um monte de coisa. Aí minha carne, agora sim. Porque a carne é assim. Só que o que acontece muitas vezes, irmãos, mesmo lendo, mesmo nos colocando à exposição de áudios, se nós ficamos alimentando muito a nossa carne e não tiramos um tempo para consagração, leitura de livro, ouvir um áudio, porque homens que pregam a palavra estão pregando a palavra que é ungida. Então tem unção na palavra, tem unção no áudio. Então se nós não ficamos aqui, irmãos, só ouvindo, às vezes lendo o livro, mas não não mortificamos a nossa carne. E qual que é o jejum mais eficaz, irmãos? O jejum mais eficaz é quando você tira o alimento sólido. É o arroz e feijão mesmo, é o grosso. Então, porque nós ficamos aqui lendo, ouvindo áudio, nós vamos ser edificados. Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque uma carne forte, ela faz muita bagaceira. Porque tem irmão, quando erra, ele fala, nossa, pastor, a carne estava fraca, a carne é fraca. Irmãos, imagina se ela fosse forte. Se fraca faz um desastre, forte faz um desastre maior. É por isso, irmãos, que nesses últimos dias, consagração tem que ser a nossa palavra. Consagração tem que estar no nosso coração diariamente. Na nossa mente, no nosso coração e na prática, irmãos. Para mortificar a carne e entender que nós não somos desse mundo. E enquanto estamos nesse mundo, nós vamos tocar a vida de alguém. Aí
nós fazemos aquela pergunta: Senhor, quantas pedrinhas tem na minha coroa? Quantas pessoas eu alcancei para o Senhor? Quantas pessoas? E aí você faz uma autoanálise e percebe que não alcançou ninguém, porque nem o que você está ouvindo está alterando a sua vida. Amém por isso? Porque, irmãos, o que nós recebemos aqui ou em Pirituba tem que alterar a nossa vida primeiro, para depois alterar a vida do outro. Porque o que as pessoas querem, ou o que as pessoas esperam? Resultados, né, pastor Denis? Elas querem ver resultados na nossa vida. Se você diz, eu nasci de novo, eu sou de Jesus, elas querem ver atitudes em você que diz e mostram que você nasceu de novo, bonitão e bonitona. Eles querem ver. Então é as nossas atitudes que vão falar mais alto do que nossas palavras. É mostrar mesmo com atitudes que nós nascemos de novo, que nós somos do reteté, que nós somos do manto, que nós somos da glória, que nós somos do fogo do Espírito. Elas vão ver que a nossa vida, ela se alinha com as palavras que nós falamos. Amém? Então uma coisa, irmãos, que você tem que entender: Deus está vindo até você de acordo com a sua fome e com a sua sede, ou com o nível que você está se abrindo para Ele. Agora fala, irmãos, como que... Eu gosto tanto do Luciano Subirá, porque ele fala umas coisas tão profundas, e eu sei que é do Espírito. Como que nós buscamos a Deus, irmãos? Queremos buscar a Deus, ou queremos viver o que Deus tem, e entramos no nosso quarto, ou temos um tempo com Deus, de forma desinteressada. Não, Deus, eu estou aqui porque todo mundo diz que eu tenho que estar aqui. Todo mundo diz que eu tenho que orar. Todo mundo diz que eu tenho que ler livro. Todo mundo fala isso, então eu estou aqui. Não vai receber nada. Porque quem não dá nada não recebe nada, irmão. Agora quem dá tudo de si, é por isso que num culto, quando você está aqui num culto ou em outro culto, eu aprendi algo. Num culto, irmão, fecho o meu olho e eu louvo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu entendo que Ele está aqui, Ele está operando. Pai, obrigado pela sua unção. Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Pai, como é maravilhoso ter o Senhor aqui. Espírito Santo, poderoso. Irmãos, eu fecho os meus olhos, esqueço quem está do lado, esqueço quem está do outro, porque o culto é para Ele. Eu venho para entregar e depois eu recebo. Primeiro eu entrego a Deus e depois eu recebo de Deus. Porque a Bíblia fala que quem bate na porta, a porta se abre. A Bíblia diz que quem procura, encontra. Quem busca ou quem pede, recebe. Então há uma parte nossa a fazer e há a parte de Deus em fazer. Mas eu quero deixar um negócio aqui, irmãos, mais interessante para nós. A filha do nosso pastor Edson, a Sara, quem conhece a Sara aqui? A filha do pastor Edson. Ela foi agora para o Dunamis Farm, né? E ela estava lá na África. E nesse tempo, irmãos, que eu não estava conseguindo jejuar da maneira que eu queria, fazer as coisas do jeito que eu queria, eu queria me consagrar de forma mais intencional mesmo, radical. E eu não estava conseguindo porque eu estava comendo muito e não estava conseguindo jejuar do jeito que eu queria. A Sara chegou da África, irmãos, e ela foi em casa, dormir em casa. E aí, a gente conversando lá no sofá, ela falando sobre as experiências na África. E, irmãos, de repente ela soltou uma experiência na África. Ela disse: Rica, eu tenho que contar para você, o que aconteceu na África. Nós estávamos lá na nossa equipe, no nosso lugar, e de repente nós víamos vários times da África que estavam lá evangelizando, se preparando para sair para as aldeias, para os lugares. E estava eu e mais algumas pessoas lá, alguns times de brasileiros lá, e as pessoas americanas, pessoas de outros países, quando viam nós, escuta isso, irmãos, pelo amor de Deus, quando eles viam nós, os brasileiros, os americanos, as pessoas da Inglaterra, alemão, eles viam nós e eles começavam a cochichar entre eles, e os tradutores falavam para as meninas assim: eles estão dizendo que eles precisam vir até vocês, para que vocês imponham as mãos sobre eles, porque vocês são os brasileiros que vão começar o avivamento para tocar todas as nações.
Aí ela falou para mim: Rica, é sério, eles falavam de nós assim, olha lá um brasileiro, é um brasileiro. Eles são inflamados, eles são afogueados, e Deus já disse por meio da boca de homens que o avivamento vai estourar no Brasil, vai tocar outras nações. Irmão, quando ela falou aquilo para mim, o meu corpo começou a tremer todo. Eu falei para ela: meu Deus, é isso que eu clamo, é isso que eu busco. Eu não estava lá na África para receber isso, Sara, mas obrigado por falar isso para mim. Porque às vezes a gente precisa ouvir algo para levantar ou acender algo que estava apagado em nós, para inflamar algo que estava sendo deturpado muitas vezes, enganado muitas vezes, esfriando muitas vezes. E eu falei para ela: Sara, essa palavra é para mim. Eu sou esse brasileiro que vai viver esse avivamento. Irmãos, e eu fiquei a semana inteira pensando naquilo. Eu ia para a igreja, eu estou em tempo integral hoje, e eu ia para a igreja, irmãos, e pensando naquilo, eu falei: Senhor, eu estava lá fazendo a minha parte, orando, lendo um livro, mas o Senhor me chamou para ser um avivalista. E quantas palavras estamos recebendo que um avivamento vai estourar aqui. E se eu não estiver preparado para esse tempo, Senhor, eu não quero ficar de fora do que o Senhor tem para a minha vida, ou para a vida dos meus irmãos. Mas eles precisam entender que quando o avivamento estourar, irmãos, vai ser como uma avalanche. O negócio vai pegar as famílias, os incrédulos, vai curar os enfermos, vai começar um grande avivamento mesmo. Só que o que eu entendo sobre avivamento, e nós lemos os livros, irmãos, a palavra avivamento é reavivar a si mesmo, colocar fogo de dentro para fora. Se você está se sentindo frio, você sabe aonde ir para colocar fogo em você. Se você está se sentindo mal, você sabe aonde ir para colocar fogo em você, irmão. Mas às vezes a gente fica esperando um culto extraordinário para que uma mão pegue a nossa testa, nós recebamos algo de Deus e a nossa vida seja transformada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa séria para você: se todas as pessoas que receberam imposição de mãos vivessem o que foi transmitido, elas não estariam do mesmo jeito. Porque se nós contarmos aqui quantas mãos passaram na nossa cabeça, não foram poucas, foram muitas. Mas e o que você pegou? Porque é como você pega. É como você pega. E eu digo para você, irmãos, que eu tenho pegado, ou eu tenho pego aquilo que o Senhor tem colocado na vida de homens de Deus que colocaram as mãos sobre mim. Mas eu não fico só nisso não, irmãos. Sabe o que eu faço? Porque a Bíblia diz que... Deixa eu falar uns versículos para você entender. Atos capítulo 17, versículo 28 diz assim: Atos 17, 28: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então qual é a atitude nossa, irmão? Nos mover. E Deus vai fazer o que, irmãos? Se manifestar. Nós nos movemos, Deus se manifesta. 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 Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Como eu disse, irmãos, essa palavra dunamis é força, habilidade para realizar milagres, licença ou permissão, poder, autoridade e influência. Está sobre a sua vida, está com você, irmão. A tocha do avivamento está com você. Agora, irmãos, a dúvida é: está acesa ou está apagada? Está com óleo ou não, irmãos? E eu gosto, irmãos, quando eu ouço isso de uns irmãos que é bem penteca mesmo, crente, crentão. Eles dizem: está no óleo ou está na carne, irmão? Está no óleo ou está na carne? Irmãos, eu vou dizer para você que todos os dias as pessoas me vejam no óleo. No óleo. Eu lembro de uma experiência, queridos.
Quanto sabe que nós estamos amadurecendo e crescendo sempre? Quando a gente acha que sabe de tudo, não sabemos nada, ainda estamos aprendendo. Eu lembro que uma vez num treinamento, irmãos, eu estava em treinamento ainda, mas ferrenho ali com o pastor, né? Ele estava ali tete a tete, igual um zagueiro marcando o atacante. Quando eu fazia algo, ele já me dava um jogo de corpo, eu caía, ele levanta, vamos lá, zagueiro. Ou atacante, né? Eu queria fazer o gol de um jeito errado. E aí eu lembro, irmãos, que uma vez eu estava com raiva. Eu acho que eu tinha brigado com a Érica, se eu não me engano. E eu briguei com ela, né? Ela estava certa sobre uma situação e eu acabei não pedindo perdão para ela naquele momento. Fiquei com o coração fechado ali e eu fiquei sem falar com ela. E a Érica ligou para o pastor Edson: vem aqui que o seu filho está dodói. Pastor Edson abriu a porta da minha casa. Eu estava no quarto com a coberta em cima da cabeça. Rica, estou no seu quarto. Aí eu disse: o que você veio fazer aqui? Eu não acredito que a Érica ligou para você. Não acredito que ela te ligou. Ele sentou na beira da minha cama, eu com a coberta ali na cabeça. Ele disse: olha para mim. Eu falei: cara, não era nem para você estar aqui, porque o problema com a minha esposa eu resolvo com ela. Resolve nada, irmão. Naquele tempo não. Eu com a coberta ali, ele falou: olha para mim. Eu falei: não, eu tô duro, eu não quero. E aí ele falou assim: olha para mim, Rica. Olha pra mim, eu vou sair daqui só quando você olhar pra mim. Eu falei: esse cara é persistente, ele vai ficar aqui até as 3 horas da manhã, não vai sair da minha cama, vou olhar pra ele. Quando eu descobri ali o rosto, irmão, ele falou pra mim: cara, você é um homem de Deus e você precisa de treinamento. Eu não quero que um dia, quando você estiver conhecido, e você vai estar conhecido, você não tenha um coração humilde para receber orientação. Eu estou sentado na sua cama para te orientar a respeito do que aconteceu. A Érica estava certa, você errou, mas o seu orgulho te leva muito longe. Peça perdão e saia desse lugar. Irmãos, foi uma conversa muito boa, mas ainda assim o orgulho tinha me levado muito longe. E sabe, ele foi embora para a casa dele, irmãos, e no sábado nós tínhamos uma reunião de liderança. E ele ligou para a Érica e falou: vocês vão vir? A Érica: vamos. Eu falei: eu não vou. Não vou. Duro. Irmãos, eu já tinha recebido uma orientação. Por que não pega a orientação? Duro. Não vou. Ele me ligou. Eu não atendi a primeira. Eu falei: muita falta de respeito com o meu pastor, né? Atendi na segunda. Falei: me desculpa por não ter atendido. Aí ele: vem para a reunião. Ele nem deixou eu falar, irmãos. Vem para a reunião. Tchau. Eu, nem deixou eu responder. Eu fui para a reunião, queridos. Ele fez a reunião com todo mundo recebendo, e eu lá assim, ó. Não recebo isso. Não recebo. Bravo. Aí ele falou: agora eu vou impor as mãos sobre todo mundo. Eu falei: eu não vou lá na frente. Não vou. Não quero essa unção. Olha o nível de rebeldia do irmão. Irmãos, o que aconteceu é que todo mundo foi. E na hora ele chamou e falou: vem aqui, meu filho, que eu vou impor as mãos sobre você. Eu fui, irmãos, com raiva. Eu não tinha que estar com raiva, mas eu fui com raiva. Mas, irmãos, quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu senti o cheiro, irmãos, do azeite saindo da mão dele, escorrendo na minha testa, descendo na minha boca, passando aqui pelo meu corpo. Eu olhei para ele assim, eu falei: há um azeite escorrendo da sua vida. E ele falou: e você não queria vir, né? Mas você vai entender que você precisa de mim. Eu sou o seu treinador. E essa unção, esse azeite vai tocar a sua vida e vai tocar a vida de outros. Irmão, por que a gente fica rebelde às vezes com orientação? Sendo que a unção, o óleo flui do cabeça e passa pelo corpo. Quando o nosso líder, irmãos, nos dá uma orientação, saiba, é sempre para o nosso bem e para o nosso sucesso. E isso se encaixa também na questão da busca. Porque muitas vezes, se nós não conseguimos ser submissos ao nosso líder, que é um homem, mas que carrega a unção, como seremos submissos a Deus, que não vemos? Treinamento. E isso é bom para nós. Amém? Bom,
Eu sei porque sei que alguém podia ouvir isso. Só liberei. Pega que é sua, Tafarel. Aleluia. Deus é bom. Irmãos, olha que coisa top. Quem acredita que é ungido? Vamos lá, de novo. Quem acredita que é ungido? Então diga assim, ó, eu sou ungido. Isso. Você tem que olhar para você mesmo e dizer, eu sou ungido, eu sou ungida, eu carrego o poder, eu sou ungido, eu sou ungida, eu sou ungido, eu sou ungida, eu sou ungido, eu sou ungida. Aí o diabo olha para você e pensa, acordou, agora pronto, agora quem segura esse? Irmão, acorda mesmo, porque você é ungido, você é ungida. Olha para você ver que a Bíblia, irmãos, ela confirma isso. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz assim: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Quem nos ungiu é Deus, irmão. Aí a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 20: mas vocês têm a unção que vem do Santo. Vocês têm a unção que vem do Santo. Outro versículo, irmãos, 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: quanto a vocês, a unção que dele receberam permanece em vocês. É por isso que nunca mais, depois de textos como esse, eu não ando por aí achando que eu não tenho nada, porque eu sou ungido. Eu sou ungido. Nós somos ungidos. Nós somos ungidos. Nós somos ungidos. Irmão, significa que a unção flui em nossas palavras. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. É por isso que os nossos pastores nos orientam sobre palavra negativa, palavra positiva. Oh, irmãos, negatividade ou coisa boa. É por isso, porque a palavra diz que vida sai da nossa boca, morte também sai dela. E sabe que eu entendi? Se a minha boca tem que ser usada para edificação, eu vou usar ela para edificar a minha vida primeiro. É por isso que eu digo que eu sou ungido. Uma coisa que Dan Duque diz. Quem conhece Dan Duque aqui? Tem um livro dele que se chama Aqueles que Queimam. Dan Duque é um velhinho que parece o David Robertson. Ele é um homem que se move muito no poder de Deus. Ele disse assim: se alguém recebe algo de Deus, então isso é transferível, pois o objetivo de Deus em dar algo para alguém é para que esse indivíduo dê para os outros o que recebeu do Senhor. Eu recebi do Senhor. É igual Paulo na ceia: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. O que nós recebemos do Senhor, irmãos, falando a respeito de dons e manifestações, daquilo que Deus tem para operar nessa vida, nessa terra, para tocar a vida de pessoas, irmãos, vai se mover por causa da minha consciência, do que a palavra diz. Então Dan Duque disse isso. Então, uma pergunta que eu falo, irmãos: se nós recebemos algo do Senhor, até quando vamos ficar do mesmo jeito? Eu não sei qual é o nível que você está hoje na sua vida espiritual, na sua vida de intimidade com Deus. Mas se o seu nível está baixo, está na hora de você aumentar o nível. Se o seu nível está baixo, está na hora de você aumentar o nível. Sabe por quê, irmãos? Consagração nos leva para um novo nível. Uma vida consagrada, irmãos. Uma vida dedicada a Deus, uma vida entregue a Deus, uma vida totalmente rendida a Deus. Não tem como, irmãos, uma pessoa que se joga nesse lugar, Deus não fazer algo com ela. Então nós pegamos os livros dos generais de Deus, pegamos os livros de Smith Wigglesworth, Kathleen Kuhlman, outros livros de homens que nós conhecemos e pensamos: o que esses homens fizeram de diferente? Irmãos, eu tenho certeza que eles entenderam que eles não eram os mesmos quando nasceram de novo. Então, a gente pode fazer essa pergunta para nós mesmos: quem aqui tem 10 anos de convertido? Quem tem 20
20 anos de conversão aqui? Pode ler essa faixa aí. 30 anos de conversão aqui. Agora quem tem 1 ano, 2 anos. O que eu quero dizer para você, querido, é que de 1 ano de conversão, meses de conversão, para 10, 20, 30 anos, irmãos, a respeito dos anos, para você viver coisas em Deus, não vai fazer diferença o tempo de crente. O que vai fazer diferença é quanto você recebe e o quanto você pratica. É o quanto você põe em prática. É o quanto você força, irmão, para aquilo acontecer. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Quem põe força, irmão, se apodera dele. Quem põe força vive o que Deus tem, irmão. Mas eu vejo muita gente vivendo sem uma expectativa, Silmar. Sem uma expectativa daquilo que Deus já falou que vai acontecer, ou já está feito. Irmãos, eu fico triste, eu falo isso com muito temor, porque como eu digo sempre à minha esposa, eu digo para quem me conhece lá na igreja, você sempre vai me ver do mesmo jeito. Ah, pastor, mas circunstância não se levanta, as coisas não se levantam contra você. Irmãos, eu sei quem eu sou no espírito. Aquilo que vem contra mim como pressão, irmãos, eu boto pressão na pressão. A pressão vem contra mim, irmãos, eu boto pressão. Irmãos, adoração pessoal, leitura de livros, eu boto pressão na pressão. O que acontece, irmãos, é que tem lugares, irmãos, que estão te prendendo e você não faz nada para sair de lá. Olha o que o evangelista Dag Heward-Mills disse no seu livro Pegue a Unção. Quando Deus lhe envia um homem de Deus, você tem a oportunidade de recebê-lo e de pegar a unção que está operando em sua vida. Quantos homens e mulheres de Deus passam aqui, passam na nossa igreja, nós pegamos a unção, ou muitas vezes não pegamos a unção. Irmãos, quem pega tem que fazer alguma coisa com aquilo que pegou, e quem não pegou tem que pegar. Porque como um mercado, irmãos, nós estamos com falta de algumas coisas, vemos as prateleiras e pensamos, eu estou com falta disso aqui. Nossa, está disponível para mim? Precisa pagar? Não. Está disponível? Não. Você não quer pegar? Está disponível, pega, é seu. Ah, mas o que eu tenho que fazer para pegar? É só pegar. É só pegar o que Deus liberou, irmão. Ah, eu quero que Deus me cure, irmãos. Pega o que Deus já liberou. Ah, eu vou pedir para Deus me curar. Mano, Deus já curou. A prateleira está lá, irmãos. Está lá com tudo que você precisa e você fica ali receoso. Se pega porque se vão deixar ou não. Se pega porque tem dinheiro ou não. Não, Deus já disse, está aí. Deus liberou dons aos homens. Distribuiu, para quê? Para a edificação do corpo. Então, irmãos, não tem nada a ver comigo, mas eu sei o que eu carrego. E se eu posso ser um homem de Deus na sua vida hoje, você tem que pegar a unção que opera na minha vida hoje. Assim como o pastor Flávio quando sobe aqui, os ministros sobem aqui, os pastores sobem aqui, você tem que pegar a unção que está operando na vida do homem de Deus. Então o que vai tornar a nossa vida, irmãos, relevante nessa terra? É a unção que carregamos. O que vai tornar o nosso chamado, o dom que foi colocado na nossa vida evidente? A unção que carregamos. O que vai tornar, irmãos, nossa vida visível, aberta, transparente para as pessoas, para que elas sejam tocadas por nós? É a unção que carregamos. Irmão, o que faz nossa vida diferente é a unção que carregamos. Você sem unção, você é alguém sem graça. É. Sim. Você é uma pessoa sem graça. E eu não estou falando da graça de Deus, porque essa você tem abundante na sua vida. Eu falo de uma pessoa sem graça, irmãos. É porque, vamos lá, vocês vão concordar comigo, vocês todos. Quem consegue ser motivado por alguém que não tem a vida motivada por si mesmo?
consegue receber de alguém que, irmãos, não consegue ter uma perspectiva de mudança para nada? Quem consegue ser motivado por alguém que só fala negativo? Quem consegue ser motivado por alguém que não enxerga nada, irmãos, de diferente? Sempre vê as coisas do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito e vive do mesmo jeito. Quem consegue ser motivado por alguém assim? Ah, irmãos, mas é diferente. É diferente quando nós estamos andando com as pessoas e aí você chega. Eu estava conversando com a Sara ontem, a filha do pastor Edson. Eu chamei ela no WhatsApp e eu falei: Sara, aquela coisa que você me falou da África mexeu comigo. Eu tô aqui chorando no escritório, tô com meu corpo tremendo. Aí ela: você acabou de mandar uma mensagem para mim, eu tô chorando dentro do carro. Irmãos, até por WhatsApp, quando você é motivado pelo que você tem dentro, vai tocar a vida de alguém. Porque elas reconhecem a unção na sua vida, elas entendem quem você é no Espírito, e porque elas consideram, elas vão receber. Aí, irmão, fala sério, eu gosto de chegar perto dos outros, irmão, abraçar mesmo. Eu gosto de pegar na mão, eu gosto de, e aí, tudo bem, como é que você está? Porque, irmãos, enquanto eu estou fazendo isso, não é só isso. Tá pegando algo, e eu estou pegando algo também. É por isso que quando eu abraço, irmãos, vem aqui, meu irmão, eu abraço, e eu fico abraçado o maior tempo. E eu digo: oh, glória. Pensa, irmão. Eita, Deus tremendo. Aí o que acontece, irmãos, é que o meu transbordamento da busca intencional agora não é só para abençoar a minha vida, é para tocar a vida do outro. Porque é como um copo, você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, uma hora transborda, aí não é mais para você, é para o outro. Mas às vezes não estamos andando conscientes, irmão, do que está dentro de nós. Como é que nós vamos ter coragem, ousadia de dar a mão para alguém, abraçar alguém e saber que nós estamos transferindo alguma coisa para alguém, quando não temos a consciência de quem nós somos ou do que temos? Ah, irmãos, eu não perco a oportunidade. Eu faço uns testes com Deus. Eu estou falando, eu faço uns testes com Deus. Eu digo, eu vou chegar perto daquela pessoa: Senhor, se a perna dela começar a queimar, se ela começar a sentir algo queimando no estômago, eu quero ver essa manifestação operando. Irmãos, é muito louco, porque é uma experiência sua e de Deus. Aí aquela pessoa começa a dizer: nossa, a minha perna começou a pegar fogo, o meu estômago começou a pegar fogo. E eu penso: Deus está ouvindo o que eu estou falando. Porque, irmãos, se eu tenho desejo, fome e sede, e eu serei farto, eu serei realizado naquilo que eu estou buscando, é do prazer de Deus ver as manifestações acontecendo através do que você está buscando. Agora fala sério, uma pergunta que não quer calar, irmãos. Quem aqui já se viu operando milagres? Quem já aqui viu, irmãos, orando e a pessoa levantando a cadeira? Você sabia que essa nota, essa ideia não foi colocada pela sua mente natural? É uma ideia do Espírito colocada no seu espírito humano. Vou repetir, é uma ideia do Espírito Santo colocada no seu espírito humano. Porque você é espiritual. E aí essas manifestações são espirituais. É por isso que, irmãos, quando ouvimos uma coisa espiritual, uma mente não renovada pela palavra, ela tende a paralisar aquilo que é do Espírito, porque ela não compreende algo, mas o Espírito compreende. É por isso que não vão pôr a mão, é por isso que vamos impor as mãos sobre as pessoas, chegar perto delas, e elas vão receber da influência que está sobre a nossa vida. Agora fala, irmãos, deixa isso afetar a sua vida. Deixa isso afetar a sua vida. E aí nós ficamos se perguntando, nós como líderes e pastores, nós vamos ver ano após ano as pessoas entrando e saindo, entrando e saindo. Nós vamos ver as pessoas subindo e descendo, subindo e descendo. E será que nunca elas vão estar paradas num lugar só? Você não foi feito para inconstância. Vamos lá, você não foi feito para viver no campo da inconstância. Você foi feito para ter resiliência. Resiliência. É quando uma pressão se levanta, você enfrenta a pressão, é esticado nela, mas volta para o mesmo lugar.
porque você é resiliente, flexível. Porque, irmão, não importa o que se levante, não vai tirar você, não vai tirar de você o direito que foi dado para você de ser filho de Deus. Não importa o que se levante sobre a sua vida, não vai tirar você da posição de estar sentado com Cristo Jesus à destra de Deus. Eu e você temos uma posição no Espírito. Aí eu digo, irmãos, nessa terra, pelo amor de Deus, nessa terra, você vai deixar um legado de fracasso ou de sucesso? De sucesso, né? Eu quero, irmãos, olha, eu vou partir para a glória muito tarde, viu, irmãos? Mas eu quero que um dia, quando as pessoas estiverem ali, me sepultando, elas vão dizer: meu Deus, esse Ricardo Silva aí era doido. O bicho era doido do Senhor mesmo. Operava no milagre, operava no dom de cura, operava nas manifestações. Esse deixou um legado. Irmãos, deixa eu dizer para você, aqueles livros, eles têm o poder que tem a inspiração que tem os temas que tem, porque alguém se levantou para ter um legado de sucesso, não de fracasso. Agora eu digo para você, irmãos, está a fim de escrever a sua história como? Porque a caneta para escrever a história, irmãos, que já foi escrita, na verdade, a sua história, ela já foi escrita, porque Deus tem um plano para a sua vida. E olha como é a oração em línguas. A Bíblia diz que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo, você constrói algo dentro de você. David Robertson falava que quando você orava em línguas, você trazia o plano de Deus em manifestação para o que você está orando ali, porque muitas vezes você não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo ora por seu intermédio os planos que Deus tem para a sua vida. Então Deus tem um plano e uma história. O que acontece é que nessa história você é a pessoa que vai fazer o negócio se mover. Você faz, ou você tem uma atitude e Deus age. Dentro dessa história que Deus, ou do plano que Deus tem para a sua vida, você tem uma atitude e Deus age. Amém? Temos aí 20 minutos. E eu vou falar só mais uma coisa, queria que o louvor subisse. O Luciano Subirá, ele diz assim: porque conformados não é gente que não experimenta nada de Deus, é gente que para no pouco. Conformado é pessoa que para no pouco, irmãos. Conformado é esse tipo de pessoa que para no pouco. Eu digo para você, Lucas, todos os dias eu levanto insatisfeito com o que eu estou vivendo hoje. As pessoas dizem: mas pastor Ricardo, você opera igual o seu pastor na unção. Nossa, você flui, você prega nos lugares, os convites estão se abrindo. Mas eu levanto todos os dias insatisfeito, porque eu sei que tem mais. Tem mais, né, pastor Roberto? Tem mais. Para você ver que tem mais, irmãos, eu estava sentado num culto de quinta, eu ia ministrar. Pastor Roberto estava sentado no meu lado. Irmãos, na verdade, antes de sentar, né, eu estou ali com o Senhor, e a unção veio no meu corpo, irmãos, e é incrível como eu sinto ela tão tangível no meu corpo. Exemplo, nós estávamos aqui, eu estava sentindo a minha mão, era como se um vento ficava se passando entre a minha mão e a minha mão congelada, dura mesmo, que eu pensei: meu Deus, Espírito Santo, isso é maravilhoso. Então eu estava ali sentindo isso. E nesse culto eu estava do lado do pastor Roberto na quinta-feira. Irmãos, eu estou lá: Senhor, obrigado por esse culto, vai ser maravilhoso. A tua palavra vai tocar a vida das pessoas. E a unção veio sobre mim, irmãos. E ela se tornou tão tangível, palpável. Eu comecei a atrofiar debaixo dela de novo. Porque é incrível que ela vem tão forte no meu corpo que eu às vezes atrofio debaixo dela, ou dentro dela, né? E aí eu sentei, irmãos, meio que duro. O pastor Roberto olhou pra mim. É engraçado quando eu ouvi o pastor Roberto, né? Porque vocês conhecem como tio. Pra nós é tio, mas é querido, mas é pastor Roberto. Agora eu chamo ele só de pastor Roberto, porque eu tô pegando da unção que opera no treinamento dele. Então ele estava ali, e aí ele sentou do meu lado e falou pra mim: cara, eu tô vendo você aqui sentado e essa unção fluindo na sua vida. Eu considero essa unção, e eu só de estar do seu lado eu já peguei ela. Meu irmão, não precisa nem de toque quando você considera a unção. Você pega ela.
E aí eu coloquei a mão sobre a coxa dele, aqui perto do joelho. Amém, Pai, em nome de Jesus. Que essa unção toque ele, pegue ele, flua no chamado dele, no dom que o Senhor colocou na vida dele. Irmão, daqui a pouco ele começou a chorar. Eu subi, ministrei, foi um culto poderoso. Deus alcançou pessoas, houve salvação. E sabe, irmãos, Deus só precisa de pessoas disponíveis para aquilo que Ele está para fazer. Igor, vem aqui, eu queria chamar você, né? Irmãos, eu quando ouvi essa palavra aqui hoje, e eu acredito que ela é muito verdade, e eu não estou falando sobre ele, mas eu estou apenas acreditando, irmãos, que tem tanta coisa para as pessoas viverem, e algumas coisas foram paradas no meio do caminho, e nós precisamos ativar essas coisas novamente. Porque uma coisa que Deus vê sobre nós, Ele vê o nosso está feito. Nós não vemos isso. Deus vê, quando Ele olha para nós, Ele vê o está feito, está concretizado, vai operar assim, vai fazer assim. Nós não conseguimos ver, porque muitas vezes nós não nos colocamos nesse lugar de operação, nem nos preparamos para isso. Mas graças a Deus, que hoje você vai sair daqui entendendo que você vai operar. Mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou mestre, eu não sou apóstolo. Você é filho de Deus. Isso basta. Filho de Deus, que tem poder para operar milagre. E sabe, irmãos, que essa consciência deste poder dunamis que opera em nós começa a tocar a vida das pessoas por causa da influência, por causa do ambiente, porque é o Espírito Santo que está aqui, mas ele também está aqui, e aí ele começa a tocar a vida das pessoas. E aí você percebe que eles começam a puxar a unção. Exemplo, ele vai começar a puxar a unção. E eu sei que vai liberar coisas dentro dele, porque tem coisas que foram paradas, paralisadas. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Quantos sabem, irmãos, que os lenços de Paulo eram levados para as pessoas? Os lenços de Paulo eram levados para as pessoas, por quê? Deixa eu usar isso aqui, irmão. Obrigado. As pessoas pegavam os lenços de Paulo, porque o pano, ele tem o poder, a capacidade de absorver a unção. Quantos sabem disso? Não é o Ricardo quem está dizendo, é a Bíblia. O pano, os lenços de Paulo eram levados para os enfermos, e eles eram curados através dos lenços pessoais de Paulo. Irmãos, eu estou usando há muito tempo essa blusa aqui, desde que eu saí de casa. Tem uma unção nessa blusa aqui, porque ela estava sobre o meu corpo, e eu sou ungido, eu sou doido, irmão. E sabe de uma coisa? Algumas pessoas me perguntam, pastor, vai ter manto lá? Não sei, mas se depender da minha ousadia, vai ter manto sim. Então, irmãos, ele vai receber da unção que está sobre este manto aqui, e vai trazer um fortalecimento para ele. Em nome de Jesus. Desperta, Igor. Desperta, Igor. Qual que era a palavra que o Senhor tinha falado? Despertamento. Não, eu não sei o que ele está passando, eu não sei o que ele está orando, eu não sei, irmãos. Deus o sabe. E sabe, irmãos, que tem coisas que, porque nós não estamos vivendo hoje, tem coisas que estão machucando as pessoas, porque elas deviam estar no centro da vontade de Deus, operando como Deus queria que ela operasse, mas elas não estão, estão andando em peso. E sabe, eu queria que você viesse aqui, se você considera essa unção, eu quero pôr sobre você. Quanto tempo nós temos aí? E eu queria que vocês cantassem, porque eu vou pôr sobre eles a blusa. Você também precisa disso.
Precisa, pega tudo. Em nome de Jesus. Não é para retroceder, é para avançar. Está bebendo dessa unção. Beba dessa unção. Pois eu sou teu.